Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando a nossa 12ª e última live das reflexões sobre o novo normal na escola. Uma série que começou aí no segundo semestre, daqui a pouco a gente vai ter uma retrospectiva desse ano e conforme a gente vai retomando cada tema que a gente abordou aqui nesses encontros, a gente vai reconstruindo e já fazendo aquele tipo de programação que é habitual nos meses de dezembro, né? A retrospectiva do ano. E que ano que não foi esse de 2020, né? Esses dias eu estava com um grupo de escolas, talvez tenha até algumas das pessoas do grupo nessa plateia, e uma mantenedora estava contando essa história de que alguns números se encontraram, e que aí o 13 estava dizendo que ele realmente era um número terrível, né? Que ele trazia muito medo para as pessoas, que ele aterrorizava. Aí o 666 comentou que nada, eu sou muito pior, tal. E lá no cantinho, o 2020, com aquele ar de superioridade, né? Diz que sabem de nada, inocentes, né? 2020 realmente foi um ano de muita superação para as escolas. E a gente quer trazer para esse último encontro, talvez uma ideia de contar isso, né? Contar, porque na Alabama a gente é muito ligado à ideia de métricas, né? De desenvolver nos levantamentos uma visão mais apurada de como as questões estão se desenvolvendo, como o comportamento das famílias acontece, como que a gestão da escola pode se equilibrar melhor, como que a gente pode buscar melhor performance na gestão. Então, todos esses elementos fizeram a gente acreditar mais uma vez que valia a pena fazer um levantamento de como estão as matrículas e as rematrículas, como que variou o número de alunos matriculados entre março e novembro, e a intenção é trazer aqui um painel com essa evolução desses dados ao longo de 2020, mas também já considerar que a gente está fechando esse ciclo, nós estamos terminando esse ano, e que 2021 vem com nova esperança, né? Claro, tem esperança de vacina, tem esperança de retomada, tem clareza de que o novo normal talvez seja bem diferente do normal anterior e que já não seja uma normalidade no início de 2021, que a gente tem ainda um período de muita incerteza, de muita turbulência pela frente, mas tudo isso a gente vai abordar no momento oportuno. Nós estamos dentro do Alabama criando já o calendário 2021. A gente não quer antecipar ainda, porque num período tão turbulento de tanta incerteza, é mais interessante a gente definir plenamente nos instantes mais próximos, né, das sessões acontecerem. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vem planejando há algum tempo como que a gente poderia marcar os nossos encontros para que eles sejam bastante produtivos para todos, que eles não sejam excessivos, mas que tragam conteúdo relevante para os gestores de escola, para os mantenedores em especial. Eu costumo dizer que quem planeja bem, improvisa melhor. Então, acho que esse é o exercício também dentro da gestão da escola, né? A gente tem que se planejar bem, porque a gente sabe que nunca vai sair conforme planejado, mas a gente fica mais ágil, a gente acerta, a gente improvisa com mais competência, com mais qualidade, quando a gente planejou direitinho. Vou passar para o Bayar dar as boas-vindas e já iniciar a apresentação do painel. A gente pode compartilhar a tela por aí, Bayar. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos já com a turma preparada, cafezinho na mão, né? A turma hoje em dia a gente já percebeu que as lives ficam em geral com mudo e com as câmeras desligadas, mas eu aprendi com o Mário da Playback Theatre, né? Aliás, uma das apresentações que nos marcaram bastante aqui, né? Aquele grupo de teatro. Então, pelo menos para a gente perceber que está junto todo mundo, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera um pouquinho só, dar um tchauzinho e depois a gente deixa o Bayar sozinho, só para a gente saber que temos gente aí de vários lugares. Oi, Rosali, bom dia, estou te vendo aqui, Cristiane, Loren. Verdade, né, Maurício? Que o pessoal está precisando mesmo. Isso aí, César. Tá bom, César? Lá de Goiânia, César. Paula, bom dia. Ana Carla, Marli, que é a nossa convidada do curso, foi muito legal, viu, Marli?
muito elogiada. Muito bom. Ronaldo, do certo também. O Dalmo não abriu a câmera, que ele ainda deve estar no café da manhã. Muito bem, pessoal. Vou passar para o Baiar, antes que eu leve um puxão de orelha aqui. Valeu, um abraço a vocês. Até já. Vai, Baiar. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Vamos para mais uma, né? Na nossa programação, nossa última live do ano. Um evento, como o Maurício falou, que a gente iniciou nesse ano, né? Como muitas outras iniciativas foram colocadas em prática nesse ambiente virtual, remoto que a gente tem. E como teve uma aceitação muito boa, a gente, no ano que vem, vai continuar fazendo também, com assuntos pertinentes ao momento. Então, eu vou começar a apresentação, vou compartilhar minha tela. E o tema não poderia ser outro, né? Não sei se vocês perceberam, mas daqui a 2 semanas é o dia 25, esse ano que passou talvez mais rápido que os outros, mas cada dia uma grande novidade. E como o tema é fazer um panorama de matrículas, e nós estamos nesse mês de encerramento do ano, nós tivemos a ideia de iniciar da seguinte forma, né? Eu imaginei todos os diretores e mantenedores de escola, nesse momento, escrevendo uma cartinha para o Papai Noel, começando assim: querido Papai Noel, nesse ano eu me esforcei ao máximo para ser um ótimo mantenedor. Comecei animado, todo o planejamento foi muito bem feito, os alunos todos em sala, todo mundo querendo pôr em prática as ideias, e de repente veio uma pandemia, aulas suspensas, e foi um caos. Nunca tivemos uma situação parecida. Em 2 semanas tivemos que impedir os alunos de vir para a escola. E aí foi aquela correria, que fazer, que professor que sabe mexer com tecnologia, que plataforma que eu tenho, como que eu vou fazer o conteúdo, isso é impossível. Como se já não bastasse a preocupação metodológica, né, e pedagógica, começaram a vir os pedidos de desconto. Não foi isso que eu contratei aula presencial, você não está me oferecendo, eu vou cancelar essa matrícula, e vieram os cancelamentos. E o curso integral continua ou não continua? O que eu faço com as atividades extras? Logo em seguida, uma inadimplência alta com a paralisação das atividades econômicas. Então, receita caindo, despesas se mantendo, aquele sufoco do que fazer no dia a dia. Pega empréstimo, não pega empréstimo. De repente veio o PROCON fiscalizando aquelas iniciativas de lei maluca. E foi em março que a gente decidiu começar as nossas lives. Então nós abordamos todos esses temas. Quando surgiu a MP 936, que é a suspensão de contrato de trabalho, fizemos uma live sobre isso. A 944, que era da folha de pagamento, fizemos também. Fizemos uma live sobre comunicação, como se comunicar com essa família. Teve uma live que a gente tratou muito, assim, e agora o que a gente faz? Lembra, assim, antecipa as férias de julho ou não? Que daqui 2 meses já volta, né? Estão falando que pode voltar daqui 2 meses. Mal a gente sabia, né? E aí os temas foram evoluindo, a gente tratou de planejamento nesse momento difícil, de enxergar o curto prazo. Aí começou a se falar assim, não, agosto volta, porque aí está tudo normalizado, vamos se preparar para a retomada, o que a gente tem que investir em sanitização para deixar o ambiente da escola seguro. Aí os governos sempre jogando para frente, não volta, não volta. E aí chegou uma hora que a gente tinha que fazer assim, e as matrículas, o que a gente vai fazer? Temos que lançar, não lança, agora não é hora, mas se deixar para depois é pior. Tivemos uma live sobre isso também. Começamos a fazer lives sobre negociação também, fusões e aquisições. Fizemos uma muito emocionante sobre sucessão, foi ótimo. E as escolas se preocupando, bom, agora vai abrir o ensino híbrido, como é e tudo mais. Lançou matrícula, e aí a matrícula devagar. Para onde será que esses alunos foram? Será que foram para a escola pública? E é aqui que a gente está. A gente, depois de tudo isso que a gente enfrentou, e eu fiz um resumo e não falei muita coisa ainda do que aconteceu, e ainda situações peculiares, né? As aulas remotas e tudo mais.
Foi um período muito intenso, muito rico, muito difícil, mas como todo período complicado, nos traz muito aprendizado, muita experiência e nos mostra que quem chegou até aqui venceu desafios que a gente nunca tinha imaginado. E eu acho que é com esse espírito que a gente tem que partir para o novo ano, né? Essa situação todos nós enfrentamos e agora estamos preparados para um novo ano. Então, esse nosso levantamento de agora é justamente para tentar descobrir onde estão os alunos, o que aconteceu com eles. E aí eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. Né? Então, a primeira pergunta que a gente fez e a comparação que a gente queria fazer é o seguinte: qual foi o impacto da pandemia? Lembrando que esse levantamento a gente fez agora, nessa semana, diversas escolas, quantidade muito grande de escolas participaram, né? Muitas estão aqui, queria agradecer por isso. E foi um painel muito amplo do nosso mercado educacional. E a primeira comparação que a gente fez foi o seguinte: a gente perguntou quantos alunos você tinha em março, antes da suspensão das aulas presenciais, e quantos alunos você tem agora, né, quando iniciou o período de matrículas. Ou seja, qual foi o efeito da pandemia no total de alunos? E aí eu vou mostrar algumas segmentações, algumas análises que a gente fez aqui. A primeira delas é por porte, por tamanho de escola. Então, quem mais sofreu foram as escolas pequenas. As escolas pequenas, na comparação do total de alunos de março a novembro, perderam 30% dos seus alunos. As escolas médias perderam, em média, 14%. E as escolas grandes perderam, em média, 5%. Só os patamares aqui, né? O que nós consideramos escolas pequenas? Consideramos escolas pequenas escolas até 180 alunos. Consideramos escolas médias de 181 a 580, porque, dados do INEP, uma escola média tem mais ou menos entre 300 e 400 alunos. Né? Então, nós temos esse corte de 180 a 580, e a partir de 581 para cima, até 3, 4 mil alunos, nós consideramos escola grande. Então, o impacto foi mais sentido nas escolas pequenas, mas todo mundo sofreu nessa pandemia com cancelamentos. Aí, avançando um pouco mais na nossa análise, não por porte, mas por nível de ensino. Então, nós pegamos... Oi, pode falar. Bem curtinho, só comentando que esses dados a gente pegou nesta semana aqui, né? De segunda até quinta-feira, que todas as escolas com levantamento amplo, mas os dados são bem recentes de todos, né? A gente teve um período bem curto de tempo para coletar todos, mas com a ideia também de não ser, de repente quem respondeu no começo é diferente da situação de quem respondeu depois. De que aqui a gente vai apresentar as médias, mas que existem oscilações importantes também, né? Entre escolas pequenas, a gente chegou a ver escolas que perderam mais de 80% dos seus alunos, né? Um dos casos com quem eu conversei era uma escola que passou a procurar um outro caminho aí para o ano que vem, mas que de 120 alunos ela estava com 22 pagantes agora no final do ano. Né? Abriu o ano com quase 120 e agora estava com apenas 22 pagantes. Mas a média ela esconde um pouco essa variação tão grande, mas em geral dá para a gente comparar os perfis, né? De porte, de segmento, com aqueles dados que nós vamos apresentar hoje. Isso. E aí uma outra segmentação é uma segmentação por nível de ensino. Então nós pegamos o nível de ensino, mesmo escolas que tem todos, nós comparamos só os segmentos específicos que estão mostrados aqui. Então dá para perceber claramente que, e como vocês repararam, mas o impacto da pandemia na educação infantil foi muito alto. Uma média de 34% de perda de alunos, e quanto mais novo, né, maior a perda nesse segmento. E aí dá para fazer uma comparação com a tela anterior, que as escolas pequenas sofreram mais, e dentre essas escolas pequenas, tem muita escola que é só de educação infantil.
Então tem uma correlação entre os dois aí, né, evidentemente. Já os demais segmentos, como são níveis obrigatórios, né, e lembra, a gente até fez uma live sobre isso também, né, é obrigatório manter a criança na escola e tal, tudo mais, e por isso que eles não sofreram tanto, né, então tiveram aí entre 2% a 3% de perda de alunos. Evidentemente, esses alunos ou foram para escolas mais baratas, mas muitos foram para a escola pública, né, porque não puderam ficar sem escola. Já os da educação infantil, muitos não foram para escola nenhuma, simplesmente ficaram em casa com os pais, que também estavam em casa. Mas o segmento mais afetado foi, sem dúvida nenhuma, e nesse patamar, né, se a gente pegar uma comparação nas médias, a educação infantil foi 10 vezes mais afetada do que todos os outros segmentos, né? Pelo menos 10 vezes mais, então com um impacto muito grande nesse período aqui. Eu quero comentar um pouquinho, Bar, que mesmo para quem tem Fundamental 1, 2 e médio, a gente compara anos anteriores, essa variação de alunos ao longo do ano, sim, em média ela é 0, né? Algumas escolas crescem 1 ou 2% ao longo do ano, porque tem aquelas matrículas tardias de infantil, de Fundamental 1, pessoas que mudam de cidade. Então, essa oscilação, esse índice de crescimento ao longo do ano, a média dele normalmente é 0, varia escolas, algumas positivamente, outras negativamente, mas sempre ali em torno. O -2, -3 são números que, comparados com 34, parece que não foi muito afetado, mas foi um ano muito difícil, inclusive para esses segmentos, e que muitas vezes a margem da escola também ela é bem estreita. Então, muitas vezes a escola está gerando ali uma sobra de caixa de 5%, 6%, ou seja, perder 3%. Para quem tinha uma sobra da ordem de 6%, é perder metade do que sobrava, né? Maurício, e uma observação que eu ia fazer em seguida, na linha do que você estava comentando, é o seguinte: isso aqui é a comparação no total de alunos, não é no financeiro. Porque, na verdade, dentre os que ficaram, você teve concessão de desconto, você teve inadimplência, você teve cancelamentos ou suspensão de outros serviços, né? Outras receitas que eram importantes para a escola, como período integral, alimentação e tudo mais, que também não foram feitas. Então, na verdade, isso aqui é na quantidade de alunos, mas no faturamento foi muito maior, evidentemente. Muito maior, com certeza. Muito maior. Tá. Muito bem. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos o impacto da pandemia por porte, por nível de ensino, e aí um outro estudo que a gente fez, um outro levantamento, foi o seguinte: e por valor de mensalidade? Ou seja, por poder aquisitivo das famílias, né? Dá para se fazer uma correlação, né? As famílias que têm maior poder aquisitivo estão em escolas mais caras. Então aqui a gente colocou em ordem, tá certo? Então tem uma escala de valores, desde a escola com a menor mensalidade, em torno ali de R$300 mais ou menos, que participou da pesquisa, até a escola de maior mensalidade, em torno de R$3.500 mais ou menos, né, de mensalidade aqui. E aí foram as perdas que essas escolas, então foi formando esse gráfico de linhas, as perdas que essas escolas tiveram durante a pandemia. Bom, algumas conclusões aqui, né? Primeiro, nenhuma escola privada que participou desse levantamento, e dá para a gente dizer, extrapolar isso, que foi uma quantidade muito boa, nenhuma escola privada cresceu durante a pandemia, né? Quase que uma questão lógica e tal. Mas houve uma variação muito grande e não tem uma correlação com valor de mensalidade. O que significa isso? Escolas que cobram barato, que atendem uma classe mais baixa, tanto ficaram perto da estabilidade, quanto tiveram perdas significativas. Escolas que cobram um valor alto e atendem um público de classe AA, né? Também teve escolas que ficaram perto da estabilidade, com uma queda pequena, e teve escola que perdeu muito aluno. E nos níveis intermediários de valores, a mesma coisa. Então, isso significa que essa pandemia
afetou todo mundo, em termos de perda de alunos, independentemente do poder aquisitivo das famílias. Você quer completar, Maurício? Não, eu acho que está bem fácil. Para quem não gosta tanto, né, ou não acompanha muita coisa do gráfico, eu só sugiro o seguinte: imagina que você vai colocar uma reguinha aí, tentando mostrar se ela se aproxima mais dos pontinhos, inclinada para baixo, inclinada para cima ou na horizontal, né? Eu olhando para esse gráfico, eu imagino que a reguinha estaria na horizontal, né? Ou seja, independente de quem paga pouco ou paga muito, o nível de perda seria semelhante e ali em torno dos 12%, mais ou menos, isso, onde o Bayar está mostrando. Se ela tivesse, para ficar mais ajustada, inclinada para baixo, a gente poderia dizer que as mensalidades menos caras teriam perdas menores e as mensalidades mais altas, maior perda, mas não é o que aconteceu. E também a reguinha não ficaria na ascendente, o que seria dizer que teria mais perda para quem tem mensalidade barata e menos para quem paga mais. O que nós observamos nesse levantamento, fazendo a média aí por diversos estratos de mensalidade, é que há uma certa horizontalidade, ou seja, todo mundo teve uma redução importante na faixa aí dos 10, 12 como média geral, né? É isso. Muito bem. Então, até aqui a gente viu o impacto desse período aí no total de alunos. Agora vamos passar para outra fase, que é olhar para frente. Bom, e as matrículas? O que aconteceu, ou o que está acontecendo com as matrículas? E aí nós temos uma divisão em duas partes. A gente vai falar de alunos novos, que é o índice de captação, e depois nós vamos falar de rematrícula, que é o índice de fidelização, a capacidade da escola de manter seus alunos. Então, primeiro, o Maurício vai explicar a nossa metodologia, como é que a gente calcula esses índices, começando pelo índice de captação. Então, ele vai falar do índice de captação, eu volto mostrando os resultados e depois a gente fala de fidelização. Então, vamos lá, Maurício. O índice de captação, ele é calculado considerando o número de alunos novos que a sua escola tem. A gente chama de aluno novo aquele aluno que está matriculado no início do ano, mas que não estava matriculado na escola no final do ano anterior. Então, eu pego um aluno novo, ele pode ser um ex-aluno da escola. Ele saiu para o intercâmbio e voltou depois. Eu vou perguntar, lá no final do ano passado, ele estava frequentando a sua escola? Não. Agora, no início do ano, ele está matriculado? Sim. Então, ele é aluno novo. Aluno novo é quem está no começo desse ano, não estava no ano anterior. E como é que eu calculo o índice de captação de alunos? Eu somo todos os alunos novos que eu tenho no início e divido pelo número total de alunos que eu tinha no final do ano passado. Esse percentual é o nosso índice de captação. É bom ter um índice porque a gente consegue comparar captação em escolas de portes diferentes, né? Em geral, a gente busca ali como uma certa razoabilidade, ou a gente vinha em outros anos percebendo que esse índice saudável estaria em torno de 20%. Tem escolas que captam até acima disso, escolas que captam um pouco abaixo, mas é assim que ele é calculado. Tem um exemplo numérico aí, né, Bayar? Não, o exemplo acho que na rematrícula, Maurício. Aqui não tem. Ah, tá. Eu achei que tinha um 80 sobre 500 lá. Não, eu acho que é no próximo. Tá? Só para deixar claro aqui. Então, vamos fazer um exemplo agora. Como é que a gente calcula o índice de captação de 2021? Não chegamos em 2021 ainda, mas nós já temos alunos novos matriculados para 2021. Então, o que a gente vai pegar? Quantos novos tem matriculados até agora? E vamos dividir pelo total de alunos que a gente tem agora, né? Que é o final do ano de 2020. Então, quem tem, digamos assim, uma escola tem 500 alunos agora, frequentando 2020, no final do ano, e já tem 50 matrículas novas, eu vou pegar 50 e dividir por 500. Vai dar 10% de índice de captação. Tá? Então, vamos ver. Ah, tem, Maurício. Olha. Tá. Eu fiz a lição de casa. Pois é. E eu que não fiz. Mas é isso. O seu exemplo ficou até melhor agora. Você falou 50, daria 10%. Ficou mais fácil. 80 Muito daria bem. 10%.
Vamos lá. Então, como estão os índices de captação agora, de novo segmentado por porte? Então, como é que é esse percentual? Esse percentual é total de alunos novos, matriculados agora, dividido por quantos alunos estão frequentando a escola agora. O Maurício falou o seguinte, um índice saudável é em torno de 20% de captação, né? Então, se a gente olhar aqui, as escolas médias e as escolas grandes estão abaixo do que seria indicado, mas esse índice é calculado lá em fevereiro, né? Fevereiro e março, lá na frente. O 20% é para se atingir no início do ano letivo, na verdade. Então, ainda tem mais da metade do caminho a percorrer, e as escolas pequenas já estão com 17%, o que, de média, né? O que daria a impressão assim, poxa, mas é uma boa notícia, então. Seria num ano normal. Qual que é o asterisco que a gente tem que colocar aqui? Lembram-se naqueles primeiros gráficos que a gente analisou o impacto da pandemia e as escolas pequenas foram as que mais sofreram? Ou seja, elas estão terminando o ano muito menores do que começaram. Então, se eu aplico esse índice aqui de captação, quantos alunos novos tem agora? Dividido pelo total de alunos que estão matriculados agora, esse total de alunos agora é muito pequeno, porque a escola sofreu demais. Então, por isso que dá um percentual alto. Essas escolas foram as que mais perderam. É bom porque está tendo matrícula nova, eles estão fazendo, mas o percentual ele fica um pouco distorcido justamente porque esse impacto da pandemia nesse ano. Então, o que seria ideal de 20%, nesse ano especificamente não vai ser, porque tem que repor ainda todas essas perdas de 2020. Na última parte a gente vai olhar um pouquinho dessa comparação, tá certo? Então, por enquanto... Começou a virar, né, Baiar? Pode passar. Cheguei no fundo do poço, estou começando a retomar. Isso. Né? Mas começar a retomar em relação a um patamar que ainda é muito baixo. Como a gente fala da economia aí, né? 5 anos de crise, o Brasil voltou a crescer. Voltou a crescer, mas ele está bem lá embaixo ainda, né? Você saiu do fundo do poço, mas você ainda está lá embaixo, está bem longe ainda da superfície. Então, é claro que é uma boa notícia no sentido que estamos começando a retomar, mas com a responsabilidade de perceber que ainda se trata de uma situação que exige cuidados aí, né? Cuidados que mais adiante a gente pode aprofundar em outras lives, com a parte de equilíbrio orçamentário, com a parte de estratégia, eventualmente de consolidações, mas para ficar mais no painel de hoje, é um bom índice, mas com essa ressalva, com esse asterisco que você colocou bem. Já as escolas médias e grandes, como elas sofreram um pouco, 2%, 3% ali, dá para se manter esse patamar de 20%, de meta, até tentar um pouquinho, mas a verdade é que nessa época do ano as escolas já estariam bem mais à frente, bem mais próximas do 20%, do 15%, nessa época do ano estão abaixo do que estaria, né? Mas vamos para uma outra segmentação, por mensalidade. Aqui dá para perceber que já há uma clara escadinha, digamos assim, né? Aqui tem uma correlação, sim, né? O fator financeiro está importando na captação. Escolas com um valor de mensalidade mais baixo, e aqui, dada a nossa amostra, o que é valor de mensalidade mais baixo, tá? Então, o que são essas 3 categorias aqui, ó, pela composição da nossa amostra? Então, o primeiro patamar aqui, ó, vai até R$ 999. Então, mensalidades de até R$ 999. No primeiro ano do fundamental, né, velho? Do primeiro ano do fundamental, exatamente. Bem lembrado. O segundo patamar, ele vai de R$ 1.000 a R$ 1.500. E o terceiro patamar vai de 1.501 para frente, tá? De mensalidades. Então, o índice de captação por mensalidade, ele mostra que as escolas mais caras
estão com maior dificuldade para captar novos alunos. Embora todas estejam, né, mas as escolas mais caras estão sofrendo um pouco mais nesse momento. Para repor, é fácil de se entender, né? Temos uma crise financeira, temos questões de incerteza, aqui mostra essa dificuldade que existe para todo mundo, em especial para as escolas mais caras com maior dificuldade. Posso passar, Maurício? Muito bem. Aí a gente fez o seguinte levantamento. O que é esse gráfico aqui? Como está a distribuição dos alunos novos entre os segmentos? Em anos anteriores, se a gente faz essa distribuição, a educação infantil tem a maior parte de alunos novos, mesmo nessa época do ano. Então, a captação é muito mais forte na educação infantil, o ensino médio é mais baixo, muitos esperam nota, esperam resultado de cursinho não, de escola técnica, são os que decidem um pouco depois, né? Fundamental até tem um pouco mais também, porque fundamental o primeiro ano são os que decidem primeiro, mas a educação infantil é disparado o maior número de alunos novos. Dá para perceber que nesse ano há uma diferença nesse momento. E aqui eu peguei o seguinte, nesse levantamento só estão incluídas escolas que têm os 4 segmentos. Porque se eu pegasse a escola que só tinha educação infantil, ia distorcer o resultado, né? Então, as escolas que têm os 4 segmentos, essa é a distribuição. Ou seja, a captação da educação infantil está muito parecida com a captação do ensino médio, que tradicionalmente é mais baixa nessa época. Tem os concursos de bolsa e tal, que atraem alunos, né? Mas atraem muito para fundamental e às vezes primeiro médio, mas a captação fica para mais tarde mesmo. Né? Mas a educação infantil está retardada nesse momento. A do Fundamental 1, não. A do Fundamental 1 dá para se dizer até que está num patamar normal de distribuição, mas há um desequilíbrio claro aqui na educação infantil. Muito bem. Então, esse foi o nosso levantamento de captação, e depois a gente vai fazer um resumo lá no final, né, por segmentos, e agora a gente vai falar de rematrícula. De novo, como eu falei, vamos explicar qual é o nosso critério para calcular o índice de fidelização. E esse é um pouquinho mais difícil de entender, né? Então vamos lá, Maurício. Bom, para calcular a rematrícula, a fórmula mais básica eu falo o seguinte, é o número de rematriculados sobre o número de rematriculáveis. Aí, essa relação é um pouco mais fácil de pensar. Então, o que é rematriculado? É aluno que estava comigo no ano anterior e que fez matrícula para esse ano. Então, se aluno novo é quem está agora e não estava, aluno rematriculado é quem está agora e também estava no ano passado. Isso é um aluno rematriculado. Na parte de baixo da nossa fração aqui, vem um detalhezinho. São os rematriculáveis. O que a gente chama de rematriculáveis? Todo mundo que estava no final do ano passado, exceto os formandos. Quer dizer, se a escola tem até o ensino médio, eu devo descontar dessa base os alunos formandos do terceiro médio, porque eles não são passíveis de fidelização, né? Eles já foram até o final, eles não têm como se rematricular na escola. Então, nessa tem, né, Maurício? Tem se tomar bomba. Né? A gente reprova todo mundo e aí... Posso ficar retido, né? Agora, se a escola tem até o Fundamental 2, a gente vai descontar o número de alunos do 9º ano. Se ela só tem até o Fund 1, o 5º e assim por diante. O infantil, a última série antes do 1º ano, que às vezes chama de pré-2, infantil 5, cada escola tem, né, um jeito de falar sobre essa série. Mas o índice de rematrículas, ele é isso. Total de alunos rematriculados dividido por essa... Aí tem um parênteses aí com a diferença. Todo mundo que estava, menos os formandos. Essa é a fórmula de cálculo. Geralmente, a gente vai fazer essa fórmula lá
finalzinho de fevereiro, começo de março do ano que vem, para fechar esse índice e aí sim trabalhar a comparabilidade por segmento, pela escola como um todo, e como métrica geral, a gente costuma tratar de 90% esse número. Muitas escolas estão chegando perto do 90, 89, 88 em anos anteriores. Algumas conseguem passar para 92, 93. Escolas que têm todos os segmentos que eu estou falando aqui, de infantil até o médio. As escolas que têm menor número de segmentos têm uma certa variação, e aí a gente pode um dia tratar só desses dois índices numa live específica para melhorar um painel de entendimento sobre isso. Mas para agora, como a gente está percebendo, né, a gente quer saber o momento, um corte hoje, no finalzinho do ano, como é que está a fidelização até aqui, a gente vai trabalhar com esse conceito. Quais as rematrículas que nós já temos, quantas rematrículas já foram definidas até aqui, dividido pelo total de alunos que temos agora no final do ano, subtraído o número de formandos. Ok? Isso. Então vamos lá. Vamos ver então esses índices de fidelização, também segmentados. Então, pelo porte da escola, né? Aquela pequena, média e grande. Lembrando, 180 até 180 alunos, né? De 181 a 580, acima de 580 considerado escola grande. Então, as escolas grandes estão com índices maiores de fidelização no momento, 70% de manutenção dos seus alunos, de média. As escolas pequenas, de novo, né, elas, entre aspas, quem tinha que sair, saiu, né, na pandemia. Elas estão com menos alunos e estão conseguindo rematricular relativamente bem, as médias um pouquinho menos de fidelização. Em anos anteriores, era muito comum, e até, digamos que seria a moda, né? A moda é o resultado que mais acontece, encerrar o ano perto dos 80% de fidelização. 80, 81. Ficaria para janeiro aqueles inadimplentes, aqueles que estavam mais na dúvida, para tentar chegar lá com mais algumas poucas rematrículas perto dos 90. Né? Esse ano está um pouco abaixo, ainda que as escolas grandes estão com bons níveis de rematrícula nesse momento. Né? Outra segmentação, aí por valor de mensalidade. Então, se a captação estava uma escadinha, né? As escolas mais caras estavam com um menor índice de captação, já de rematrícula isso não acontece. Né? E, de novo, acredito que aqui tem muito a ver também com a pandemia, porque quem ficou até aqui tem poder econômico para estar nessas escolas, em geral foi bem atendido, porque essas escolas fizeram maiores investimentos para atender nesse período aí de aulas remotas. Então, a média dos índices de fidelização no momento das escolas intermediárias em termos de preço, e quando a gente fala intermediária, lembrando, é entre R$ 1.001 e R$ 1.500. E aqui acima de R$ 1.500, né, está num patamar interessante, talvez feche o ano com 75%, né, porque ainda tem aí 2 semanas para se trabalhar, pelo menos uns 10 dias. Talvez feche o ano com esse percentual de rematrículas, e aí janeiro faz um rescaldo daqueles casos mais graves, até porque a inadimplência aumentou em todas as escolas. Né? Então, teriam em janeiro. Já as escolas mais baratas estão com dificuldades nessa rematrícula. Os pais estão demorando para se decidir, mas aqui é uma observação importante. Né? É realmente demorando para decidir, porque não existe ainda muitos pedidos de transferência. Ou seja, não é que o aluno já foi para outra escola. Ele ainda está indeciso, ele ainda não tomou a decisão, na grande maioria dos casos. Então, ainda é possível melhorar esse índice aqui de fidelização das escolas, porque os pais, muitos ainda não se decidiram se ficam ou não. Muito provavelmente,
na incerteza se vão continuar empregados ou não, né? Muitas empresas estão fazendo demissões agora, inclusive escolas. Né? Então, os pais, às vezes, com medo de assumir um compromisso financeiro, estão segurando essa decisão de matricular, muitos esperando alguma notícia, esperançosos de um retorno às aulas presenciais ou não, para decidir, né? Muitos talvez pensem assim, puxa, se é para ficar remoto, eu vou pagar uma escola mais barata, talvez, né? Então, ainda há essa questão da decisão das rematrículas. Posso avançar, Maurício? Eu queria só comentar rapidinho que aí, de novo, a média esconde um pouco a variação entre esses dados, né? E é um outro lugar em que há muita dispersão. Cheguei a ver escolas aqui que estão com cerca de 40% só de rematrículas, né? O índice ainda está bem mais baixo, e tem escolas que estão um pouco acima, já beirando os 80%, né? Mas, em geral, todo mundo ainda está percebendo que os pais estão adiando um pouco a decisão. Isso. E aí, agora, um último levantamento, né, estamos caminhando para o final já, que a gente fez, foi o seguinte. O quanto, por intermédio das matrículas, né, em termos de quantidade de alunos, que as escolas estão, entre aspas, anulando a pandemia. Ou seja, qual é o percentual de alunos matriculados para 2021 agora, comparando com março de 2020? Para a manutenção, né, para chegar no mesmo número de alunos de 2020. Como é que as escolas estão? Então, no momento, as escolas grandes já estão com 72% da quantidade de alunos do que elas tinham em março de 2020, antes das aulas suspensas. As escolas médias com 59% e as escolas pequenas com 47%. Ou seja, somando o efeito da pandemia, mais o efeito das matrículas tardias, as escolas pequenas hoje estão com menos da metade para iniciar 2021 em quantidade de alunos do que estavam, do que tinham em março, né? Então, estão sofrendo mais agora, nesse momento, as escolas grandes com uma expectativa de tentar chegar próximo ao número que começaram em março de 2020. E, em termos de mensalidade, também as escolas, a mesma coisa que a gente viu lá na rematrícula, né? As escolas médias em termos de mensalidade, as escolas mais caras, estão ali com patamares semelhantes, estão com 65% em média dos alunos do que tinham em março, então estão tentando lutar para chegar próximo, e ainda é possível chegar próximo do que tinham no início desse ano. E já as escolas mais baratas com dificuldade. Aqui, por essa incerteza do pai, e em alguns casos, pela concorrência da escola pública ali, que pode ser uma alternativa para determinadas famílias que estão decidindo. Se investe aqui ou se é para continuar remoto, continua no governo, ainda que o serviço não tenha sido bom na maioria dos casos, né, da escola pública. E uma indecisão muito grande do que fazer. Então, isso aqui é a capacidade, no momento, da escola conseguir retornar ao mesmo patamar de números de alunos de 2020. Fazer um comentáriozinho, já que todo mundo que está assistindo acaba fazendo uma comparação com essa régua de mercado que a gente está apresentando, né? Então, se você começa a olhar a sua escola e fala, poxa, até que eu não estou feliz com o que eu estou vendo comigo mesmo, mas eu estou percebendo que eu estou até ou na média, ou melhor do que a média que está sendo apresentada pelo Bayar. Ou pode acontecer o contrário, falar, nossa, eu não estou feliz comigo mesmo e eu vejo que realmente eu estou bem abaixo. Agora é momento da escola usar essas referências para uma tomada de decisão. Às vezes você precisa realmente tomar algumas medidas de reestruturação da escola, de trazer para um imóvel menor, ou de devolver uma parte, enxugar a equipe, ou você fala, não, vou aproveitar a oportunidade, vou abordar alguma outra escola para juntar forças, ou eu vou manter meu sangue frio, porque eu já entendi
que eu estou ansioso, eu estou sentindo que eu estou 30% menor do que o ano passado, estou achando que talvez não chegue, mas eu já entendi, isso está acontecendo no geral, as famílias estão adiando a decisão, então eu vou manter o meu sangue frio aqui, porque lá na segunda quinzena de janeiro pode ser que melhore. Então, o que a gente espera, trazendo um painel como esse, é que cada escola faça uma adequação, observando os seus índices, calculando os seus dados ali, comparando com essa régua e gerando insights para melhorar as suas decisões. Né? Essa é a nossa expectativa aí, né, com todo mundo que está assistindo, seja agora ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube, ou na gravação que a gente vai deixar depois no canal do YouTube. Ô Maurício, é isso que eu ia falar agora, antes de ir para a tela de consideração final, né? Essa apresentação aqui, como todas as outras, ela está sendo transmitida pelo YouTube e vai ficar gravada. Então, nós vamos disponibilizar nosso canal do YouTube. Depois, se você quiser ver com mais calma e analisar esses dados, pode acessar lá no nosso canal. E também, como sempre, quem quiser o PDF dessa apresentação, né, essas telas todas, pode solicitar no nosso número de WhatsApp. Vai aparecer na nossa última tela lá, né, ou quem já tem, pode solicitar que a gente envie o PDF com todas essas telas aqui. Bom, de todo esse levantamento, tudo que ele fez... Só um segundinho. Deixa eu aproveitar aqui e já responder do César. Aluno inadimplente é considerado rematriculável? Sim, ele é considerado rematriculável. Né? Isso, então o critério só diz respeito se ele está matriculado em 2020, quando ele fizer a rematrícula para 2021, ele compõe. É claro que uma parte desse índice de fidelização saudável ser 90% é porque uma parcela dos seus alunos inadimplentes você mesmo não vai querer rematricular. Então, já explica um pouquinho do que a gente considera razoável perder de fidelização. Né? Isso, é isso que eu ia comentar, Maurício. Então, eles entram sim, até porque tem uma expectativa de que muitos ou alguns paguem, né, César? É o César, né, Maurício, que cantou? E aí, digamos assim, ó, imagine que atingiu 90% de fidelização e 10% de evasão. Dentre esses 10, o que você tem ali? Transferência de cidade, então mudança de residência, né, para outra cidade, para outro bairro. Problema financeiro, por inadimplência, por qualquer outra questão. E questões pedagógicas. Então você tem, dentre esses 10%, 12%, 15%, dependendo do que for, esses motivos, e aí você vai olhar esses motivos para tentar ver como gerenciar isso para o próximo ano, para tentar diminuir esse patamar. Muito bem. Finalizando com tudo isso que a gente analisou, com esses dados, né, o que não está transformado em gráfico aqui na tela e tudo mais. O que a gente entende desse momento e espera de presente de Natal, né, ou de expectativa para o ano novo? Realmente existe uma demanda reprimida em todos os segmentos, especialmente na educação infantil. Os pais estão mais receosos em fazer matrícula, por essa situação de incerteza no futuro. E aqui tem uma questão importante, assim, ó, a gente que trabalha em escola fica angustiado e fica se perguntando, mas o que a gente pode fazer, né? Será que é investir mais em propaganda? Será que é dar mais desconto? Será que é ficar ligando toda hora para o pai para saber se ele vai rematricular ou não? Na minha opinião, depois quero até ouvir o Maurício, assim, nesse momento, a palavra está menos com a escola. A escola está quase que de mãos atadas, porque é uma questão do âmbito familiar que ele está decidindo esperar. Às vezes, se você ficar cutucando, até você cria uma sensação ruim ali, né? Infelizmente, nesse momento agora, quem ainda não decidiu, né, já sabe que você lançou matrícula, já sabe que você fez promoção, já sabe que você está de braços abertos para receber. Mas se ele não decidiu ainda, é porque ele quer esperar. Então, talvez nesse momento seja realmente uma questão de respeitar essa decisão da família e voltar em janeiro para tentar trazer essa matrícula para cá. Seja novo, seja rematrícula, né? Mas em todos os segmentos tem uma demanda reprimida. Existe uma expectativa daí do mercado de que a partir da segunda quinzena de janeiro o volume de visitas seja bem maior do que foi nos anos anteriores, justamente por causa dessa demanda reprimida, em todos os segmentos e em todas as faixas de preço. Então,
estudar ali férias, equipe de atendimento, porque talvez tenha que ser necessário dar atenção para esses visitantes ao mesmo tempo em que tem que se fazer o planejamento. Então a escola tem que estar preparada para receber essas visitas ali nesse momento, né? A educação infantil deve demorar um pouco mais e muito atrelada à decisão das famílias a algo que a gente não sabe, se vão voltar às aulas presenciais ou não. E provavelmente esses pais fiquem em casa com a criança até depois do carnaval, se voltar, venham e talvez não queiram pagar a parcela de janeiro, não queiram pagar a matrícula, então vai ter uma negociação mais importante aí para isso. Aqui eu quero fazer uma observação que, como o Maurício falou, é hora de repensar quadro de funcionários e tal, né? A folha é a maior despesa da escola. Então, assim, aquelas turmas de educação infantil pequenininhas, talvez seja interessante você fazer a dispensa de 1, 2, 3 professores e, a princípio, começar com turmas multisseriadas na educação infantil e depois, talvez, contratar professor se realmente tiver matrículas ou não, né? Tem que tomar um cuidado com a semestralidade de professor. Então, tem que olhar muito bem esse segmento da educação infantil aí e dimensionar as turmas enquanto você pode, né? Verificar também a estabilidade dessas pessoas, né? Porque teve as medidas provisórias do governo. Então, aqui é um momento para se olhar claramente sobre essas turmas de educação infantil. E, aproveitando lá o que o César falou, né? A questão dos débitos. Aumentou a inadimplência e muita gente que vai vir para negociar e talvez pagar ou tentar fazer um acordo, né? A gente não recomenda você fazer aqueles acordos assim, olha, estou devendo 15 mil, eu quero pagar em 10 parcelas de 1.500 a partir de fevereiro, mas preciso fazer a matrícula agora. Ou seja, se não receber nada agora, não vale a pena, acredito. Só com a ilusão de ter um número a mais no aluno, né? Eu acho que valeria a pena tentar receber pelo menos metade à vista, e aí, seja o que Deus quiser nos outros, né? Mas a escola ter alguma entrada de dinheiro desse pessoal que está devendo agora, né? Aí, Maurício, passar para você também fazer as suas considerações. Uma pergunta que eu tenho para você, quando você coloca após o carnaval, você está falando de fevereiro ou do mês de julho? Qual carnaval que é, né? Era estratégico esse carnaval. Pois é estratégico isso aí, né? E como a gente não sabe, e o depois pode ser uma semana depois ou pode ser 6 meses depois, né? Na verdade, a educação infantil, Maurício, e a gente ouve muito isso, é o seguinte: sem aula presencial vai ser muito difícil ter matrícula, né? Esses pais dependem muito do retorno da aula presencial, né? Para voltar a procurar a escola. E aí a gente vai ter que aguardar, né? É possível que, com antecipação das campanhas de vacinação, né? Então, por exemplo, as campanhas de vacinação vão vacinar os idosos, grupo de risco, como você. Vão vacinar os profissionais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais da segurança. O que significa isso? Que o principal motivo para a criança não ir na escola, que ela iria estar assintomática, pegar o vírus e levar para casa para os avós, esse motivo ele morreu, né? Não tem esse motivo. Foi protegido. Tanto os profissionais da escola, para irem trabalhar, estão protegidos, quanto o ambiente doméstico está protegido. Aí pode ser que haja um ambiente seguro na cabeça das famílias, né, para voltar para a escola, que é tão importante em todos os segmentos, mas na educação infantil ainda mais. Perfeito. Ok? Então, a gente encerra aqui essa sequência de lives, né? A gente não encerra o nosso trabalho, que a gente vai trabalhar muito nos nossos clientes ainda, né? E preparando o ano que vem com novidades aí. Mas queria desejar a todos um bom Natal, um feliz ano novo aí, com muita saúde, muita paz para todos. Muito obrigado por estarem conosco. Tem o nosso canal, todos os demais vídeos. Quem quiser o PDF, é esse número aqui. E passo a palavra aí para o Maurício e para o Alfredo também, que não falou nada, né, Maurício? Deixa, Tá quietinho, né? Vou fazer também a minha despedida um pouco mais rápido, deixa o Alfredo encerrar completamente aí o
o evento. Vou aproveitar para responder a Gislaine, que ela perguntou aqui se deixar para depois do carnaval, os pais deixarem, como é que a gente vai lidar com o valor da anuidade? Porque se eu dividir a anuidade em 10 parcelas em vez de 12, talvez fique muito caro. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque realmente é uma estratégia importante da gente tentar desenhar e, às vezes, compensar isso um pouco nos descontos. O que tem acontecido também é que muitas escolas com dificuldade financeira estão ficando muito agressivas nos descontos. E se você entra numa guerra de preço ali, você se complica também. Esse é um período muito difícil para gestores financeiros reequilibrarem seus orçamentos. Então, a minha sugestão é que você divida, sim, a anuidade em 10, mas compense um pouco para que você tenha um percentual de desconto mais atrativo naquela anuidade de 2021, com todas as ressalvas. Por quê? Esse desconto, dificilmente a gente consegue tirar depois também. Em muitos lugares em que houve aquele desconto horizontal oferecido por projeto de lei ou por imposição de PROCONs, hoje os pais, na rematrícula, eles já têm por base, eu já tenho os 27% de lei, eu já tenho os 30% de lei, né? E aí a escola está numa situação muito difícil para trazer de volta ao preço original, né? Então, isso complica um pouquinho, mas dá para meio que Black Friday brasileiro, né? Eu dou uma mensalidade mais alta, compenso com um pouquinho de desconto, e no outro ano a gente revê. Só falar o seguinte, que esse olhar, imagino que o pai vai rematricular para o ano que vem. Então, de repente, você pode até isentar, entre aspas, a matrícula, né? A primeira parcela em janeiro, e aí não dá desconto nenhum na mensalidade, do que dá, por exemplo, a anuidade e você negociar 16%, que isso representa 16%, né? 2 13avos representa 16%. Porque aí no ano que vem ele vai querer os 16% de novo. Então, se ele já parte de uma mensalidade cheia, você perdeu as duas iniciais agora, mas na renovação ele vai partir de um patamar mais alto. E sem contar que o mercado vai ditar as regras, né? Se a concorrência ficar muito predatória, talvez você não consiga tantas matrículas por causa disso. Então, terminando aqui, já passando para o Alfredo, bom, a live de hoje era um painel sobre como estão as matrículas e rematrículas. Eu acho que realmente o quadro de dados desse ano, ele fecha com a gravidade que o ano tem. A gente não tem como também procurar iludir ninguém em termos de gestão. Vamos agora ter, às vezes, uma ilusão, né, de melhora, mas a gente quer deixar, sim, uma mensagem de que janeiro vem aí com a boa perspectiva de segunda quinzena, de que a gente deve estar preparado para esse período de maior escassez, para superar isso fortalecido, mas com a clareza de que é um momento difícil para todas as escolas e a gente tem que superar isso com bastante perseverança aí naquilo que a gente faz, com responsabilidade nas nossas decisões. Passo para o Alfredo e me despeço já, gente. Bom dia aí. Bom, eu queria agradecer a todos. Essas lives a gente está encerrando hoje, a última desse ano que vem a gente vai retomar, nós vamos dar uma continuidade. Eu falo que a pandemia veio para mudar radicalmente o planeta e acho que e o mundo e o nosso mercado. Então, nós já tínhamos lives no ano passado, mas não eram tão sistematizadas, tal, e nós fizemos uma liçãozinha de casa e completamos aí mais de 24 lives tentando ajudar, e o número de agradecimentos de diretores que entraram em contato, que passaram a conhecer a Alabama, foi uma coisa assim espetacular, foi uma coisa muito bacana. Então, o olhar do lado positivo aí. O nosso mercado vai ficar mais difícil, vai ficar diferente. Então, acho que fica uma lição de casa para todos os mantenedores, todos os diretores, que a gente precisa aprender, nós temos que administrar melhor. A gente, como o Maurício diz, né, Maurício? Você planeja melhor para... Quem planeja bem, improvisa melhor. Improvisa melhor, né? Eu acho que essa frase é perfeita.
Então, aí fica o convite também para quem ainda não conhece os produtos da Alabama, entrar em contato com a gente. Nós estamos aí especializados em escolas, vamos continuar assim e vamos passar aí por 2021 com todas essas dúvidas, essas dificuldades, mas vai passar, tá ok? Um abraço a todos, fica aí um Feliz Natal. Não, dessa vez é um sextou com um Feliz Natal. E até o ano que vem, e a gente vai estar junto de novo, tá ok? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bom Natal a todos, um feliz 2021. Débora, Natal. Valeu, Dalmo. Vendo aí. Gratidão, gente. Obrigada por tudo. Deus abençoe, viu? Obrigado, Débora. Oi, Alf. Maninha. I love you. Fala, Dalmo. Eu já vi o Ricardo por aí também. Só tirar uma dúvida com o pessoal da Alabama. É a última desse ano? Nesse ano é. Se eu fizer uma live, vai ser como temperar o Chester de Natal. Não vamos falar agora de... Quer dizer, a gente que tem escola ainda tem que continuar trabalhando. Vocês que dão consultoria, já acabou a história, então. É justamente a última, porque a gente precisa trabalhar nas escolas para ganhar, para poder comprar presente de Natal para os filhinhos. Vamos estar juntos com as escolas aí. Parabéns aí. Vendo aqui. Foi um trabalho super bacana de vocês aí em 2020 aí. Realmente vocês se superaram aí nas lives aí, meu. Ajudou bastante. Foi não só uma bela companhia, mas um belo conselhos que vocês deram pra gente, meu. Obrigado aí, Alabama aí, meu. Valeu, Dalmo. Valeu mesmo. Obrigado. Ô, Maurício, do jeito que estão as coisas, é uma live para ensinar a temperar o frango de Natal. Isso. Tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês, viu? Gratidão. Tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. A Cida também aí. Beijo. Aqui. Deixa eu só agradecer vocês, Alfredo, que eu conheci depois, o Baiá, o Maurício, assim, que tem sido nossa companhia semanalmente, e a hora que a gente procura. Gratidão mesmo a cada um de vocês por encontrar vocês não têm noção quanto vocês fizeram a diferença na vida da gente, tem feito. Gratidão. Obrigado. Feliz Natal, tá? Você também. Tamo junto. Tamo sempre junto. A Gislene e a Girlene, que eu tive que aprender toda vez a ler o nome delas antes, porque senão eu confundia, barbaridade. O Maurício Paiar sabe como eu sou fácil de trocar nome. Obrigado aí pela presença. Rodrigo, Adilson, a Vânia, Célia, o Renato, um velho amigo, não vamos nem falar a idade, né, Renato? Gente, valeu. Até 2021. Feliz Natal para todos. Tchau, tchau.